separação do casal, rompimento, alienação parental, guarda unilateral e guarda compartilhada. Ainda assim, a criança fica em meio ao fogo cruzado entre os pais, o que pode levar a consequências extremamente nocivas. Como as leis e o judiciário podem ajudar a resolver ou minimizar o problema? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial para destacar o trabalho do juiz e da juíza e do judiciário em toda Minas Gerais. Nós estamos em Ituiutaba, na região do Pontal do Triângulo Mineiro, a quase 700 quilômetros de Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre o assunto com a juíza Isabel Cristina de Freitas Prudêncio, que é titular da Vara de Família e Sucessões desta comarca e diretora do Fórum. Ela é magistrada há 15 anos e já passou por 3 comarcas, Santa Vitória, Canápolis e Ituiutaba. Doutora Isabel, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, tudo. Gostaria que a gente iniciasse nosso programa falando do desafio do judiciário em todos os recantos de Minas Gerais, especialmente aqui na região do Pontal do Triângulo Mineiro. A senhora tem uma comarca que congrega mais 3 municípios, totalizando aí cerca de 150 mil pessoas nessa circunscrição aí. Quais são os desafios da senhora aqui, como diretora do Fórum? Na direção do Fórum, o principal desafio que a gente encontra é exatamente a falta de estrutura que nós temos para levar ao cidadão uma prestação jurisdicional mais célere. O que acontece? Nós não temos uma mão de obra, não que não seja especializada, é um número que é muito pequeno, nós não temos equipamento suficiente para essa boa prestação. Então, na direção do Fórum, nós temos tentado vencer esses desafios, sempre ligando para Belo Horizonte, muitas vezes tendo até inconveniente com o pessoal de lá, porque os nossos reclames são muitos e nem sempre nós somos atendidos. Nós temos aqui também um fórum que há mais de 42 anos de existência, ele nunca passou por uma reforma geral. Então, as instalações são muito precárias e é neste cenário que nós temos a obrigação de combater a morosidade tão reclamada pelo jurisdicionado. É verdade que a primeira instância precisa ser mais valorizada e mais ouvida, né? Exatamente, porque nem sempre nós sabemos a quem recorrer e muitas vezes quando nós recorremos à pessoa que nos parece correta, vem a frustração de dizer nós não temos como resolver o seu problema. Então, como já me diziam há algum tempo e eu não acreditava, depois de tanto tempo na magistratura, eu confronto com a realidade. Realmente eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho e para isso nós temos que resolver questões que muitas vezes refoge o nosso cargo, não só de magistrado, mas também de diretora do Fórum. E agora, a partir de hoje, você está ganhando uma parceria importante que a AMAGES está inaugurando uma seccional aqui na região. Isso vai ser bom? É muito bom porque é um parceiro forte, é um parceiro a mais para estar nos representando junto à capital. Porque a AMAGES perto de nós, naturalmente, ao invés de nós ficarmos reclamando lá no tribunal, nem sempre para as pessoas certas, então nós teremos um canal aberto que é a AMAGES, que naturalmente vai nos representar e quem sabe trazer mais benefícios para a nossa comarca. Muito bem. Doutora Isabel, eu vou entrar agora no assunto do direito de família, que a senhora é especialista também. Em agosto do ano passado, em vez de cumprir uma ordem cronológica, eu vou fazer o inverso. Em agosto do ano passado foi promulgada a Lei 12.318, que é a Lei de Alienação Parental, que foi tida como um marco. A senhora concorda com isso? A lei pegou ou não? Por quê? Olha, a alienação parental é muito interessante, aliás, como muitas leis aqui no Brasil são muito interessantes. Difícil é colocá-las em prática. Por quê? Como eu já disse, porque nem sempre nós temos os mecanismos necessários para tanto. Então, a lei parece perfeita, só que quando nós vamos colocá-la em prática, primeiro, nós não possuímos aqui nem psicólogos especialistas na alienação parental. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma única psicóloga judicial que tem que dar conta de todos os processos. O que é praticamente desumano, é impossível atender toda a demanda. Então, para isso, volto a frisar, seria necessário que nós tivéssemos maior apoio do judiciário, dos tribunais, para que nós pudéssemos colocar em prática essas leis. As leis não são tão ruins, o problema é que elas são inviáveis. Mas, voltando à alienação parental,
é meio complicado essa lei, porque em que ela visa? Ela visa exatamente tirar a guarda daquele que está fazendo com que a criança, que é usada pelo casal que está separado, fazer com que aquela criança se volte para aquele que não tem a sua guarda. Só para a gente esclarecer um pouco mais, o que vinha a ser, como é que a lei caracteriza essa alienação parental? O que um dos pais, né, faz com a criança e com o outro, com o parceiro, que caracteriza isso aí como um absurdo psicológico, digamos assim? Quando há uma separação, então o juiz, ou por comum acordo entre as partes, ou por determinação judicial, a guarda dos filhos fica com ou o genitor ou a genitora. É o chamado pai guarda ou mãe. A chamada guarda unilateral. A unilateral, tá certo? Então, aí o que acontece? Aquele que tem os filhos sob sua guarda começa a insuflar os filhos contra o outro. Sim. Uma vingança, digamos assim. É uma vingança, ciúme, frustração, né? Porque às vezes aquele que fica com o filho nem sempre foi o culpado daquele rompimento. E aí o que ele faz? Numa questão de vingança ou ciúme, ele usa o filho e começa a jogar o filho contra aquele que não está em sua companhia. Que é um abuso contra o ex-parceiro, com a criança também. Exatamente. E isso desequilibra a criança emocionalmente. Porque a mãe, geralmente a mãe, eu estou falando de mãe, mas a situação pode ser inversa, mas geralmente é a mãe que fica com o filho. Aí o que acontece? Ela começa a mostrar uma outra face do pai para aquele filho. E ela acaba fazendo com que o filho realmente fique contra aquele pai. A ponto de, quando chega na audiência e eu falo, olha, eu vou regulamentar a visita do outro, geralmente eu regulamento quinzenalmente, as pessoas me dizem, mas a criança ou o adolescente, ele não quer ir, ele não quer ver o outro, ou o pai ou a mãe, ele não quer. E aí, o que eu faço? As pessoas perguntam, mas naturalmente a gente percebe que essas pessoas, o que elas querem é que eu responda, não, então você não precisa entregar o filho, né? Então, agora com essa lei de alienação parental, quem agir dessa forma poderá perder a guarda dos filhos em favor do outro. Muito bem, doutora Isabel, vou fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, gostaria que eu voltasse a esse assunto, as consequências sobre essa prática da alienação parental, como identificar melhor, porque tem situações mais sutis ainda, menos declaradas. A gente explica para a gente então no próximo bloco. A gente volta em instantes.